momentos não tão fáceis na vida. A gente sabe que a vida não é muito fácil, não é, meu pai? Então, dê forças, derrama energia aos montes, no coração, na alma de cada uma das pessoas que estão aqui nesse grupo, e também aquelas que não puderam vir, e por extensão para o mundo inteiro, seres humanos, não humanos, para toda a natureza. Vamos lá, né? Vamos começar. Deixa eu tirar essa paisagem aqui da montanha. Pena que o Vendrúsculo não está aí, né? Quem sabe daqui a pouquinho ele chega. Ele que andou passeando pelas montanhas aqui do norte de Portugal, né? O Vendrúsculo, para quem não sabe, eu não sei se vocês estavam aqui quando ele participou, é aquele senhor que tem um conhecimento gigantesco sobre agrofloresta, sabe? Sobre agricultura ecológica, e vai nos ajudar muito, de algum jeito, assim, ele vai nos ajudar nessa caminhada. Tem muito conhecimento, muita sabedoria. Ele esteve reunido com a Ana Paula. Olha que encontro bacana. Eles foram até lá perto de onde a Ana Paula mora e trocaram ideias poderosas aí sobre reflorestamento, enfim, coisas boas que virão por aí, né? Diga aí, Ana. Roberto, olha, antes de mais, aí boa noite a todos, porque eu estou a ser antipática, mas não consigo ligar a câmara. E para ter os dois dispositivos faz feedback. Então, temos aqui a Patrícia, Roberto, a dizer que não consegue entrar. Deixa eu mandar aqui de novo o link para ela. Obrigado, Ana, por avisar, porque eu começo aqui e me desligo do WhatsApp, né? E continuem o estudo, tá? Beijinho. Vamos ver se ela entra aqui. Pessoal da Alemanha em peso. Mandei uma mensagem para ela aqui, vamos ver se ela consegue. Só mais uns segundinhos aí, minhas amigas. Estamos começando um bocadinho atrasado, mas a gente não vai tirar a diferença. Agora sim. Chegou a Patrícia. Diretamente de Hannover. Fala aí, minha amiga, seja bem-vinda. Agora sim, agora vamos começar. O microfone está fechado. Boa noite, desculpe, sempre atrasada e sempre complicada, mas eu estou aqui. Obrigada. Fica tranquila. Que bom que está aí. Tem gente boa demais hoje participando, tem amigas novas chegando, Ana Breda. Tá bonito. Então vamos lá, gente. Ana e turma, Ana que está chegando agora. Então nós estamos seguindo aqui nesse bate-papo, tá? Que não é monólogo, viu, Ana? Ana Breda. Esse bate-papo sobre o capítulo 5 do livro do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, já na sua edição atualizada, né? Ele atualizou uns 2 anos atrás. E está sendo muito rico, porque vamos traçando aqui várias pontes de conexão entre essas duas ciências, duas filosofias maravilhosas, Espiritismo e Ecologia. Então vamos hoje aqui falar do capítulo 5, onde o Trigueiro fala sobre o criador do Espiritismo, o codificador, Kardec, e o mentor da ecologia, o Ernst Haeckel. E tem vários pontos em comum, e tem algumas coisas que a gente vai propor aqui hoje para vocês, que são alguns exercícios de imaginação, né? Como seria determinadas situações se os dois tivessem se encontrado, não é? Não temos notícia disso, mas enfim, não vou dar spoiler. Vamos adiante aqui. Francelina, o nosso amigo Alberto está de aniversário nesse mês de julho. Vou mandar um
uma mensagem inbox para ele. A ideia era fazer uma homenagem aqui ao vivo, né? Mas como ele não conseguiu entrar, que a hora no Brasil lá também é complicado para ele participar, né? Ele nesse momento ele está trabalhando. Eu já mandei mensagem para ele, eu falei, pô, entra, nem que seja de ouvinte, mas aí ele até agora não me respondeu, ele deve estar trabalhando, não sei. Vou ver se ele consegue entrar, nem que seja atrasado. Mas Sim. o aniversário dele não foi em julho, não, vai ser agora em agosto, depois de amanhã. Agosto, sim, isso. Depois de amanhã. Isso mesmo. E a Mônica, que é uma querida amiga aqui de Guimarães também, e que faz aniversário em agosto, e que talvez chegue aí a qualquer momento. Então, turma, a gente começou então falando sobre a possibilidade de encontros, não é? Eu tenho pensado muito nisso, né, ao longo da história, pessoas, espíritos de uma sabedoria gigantesca e que viveram mais ou menos, no mesmo período de tempo e mais ou menos numa mesma região, pensando em como seria o encontro, né, de espíritos assim tão iluminados, que trouxeram tanta riqueza para o planeta, tanto conhecimento, deixaram um legado que é um saber atemporal, ele vai durar para sempre, não tem fim. Então, assim, pensei aqui em alguns encontros possíveis na história da humanidade e que, se tivessem acontecido, seriam incríveis, e também deve ter outros por aí que eu não pensei. Mas, por exemplo, vocês devem conhecer o Tao Te Ching, não é? Do taoísmo, uma obra da filosofia chinesa antiga, que é de Lao Tse. Quem não conhece, recomendo muito que leia. Eu não tenho a versão física aqui, só online. São máximas, sabe? São axiomas filosóficos, morais, e que têm muitas conexões também com a nossa causa, com a questão da relação com a natureza. Então, Lao Tse compilou esse material e ele está aí até hoje, é um saber ancestral, atemporal, eterno. E na China Antiga viveu também, simultaneamente, um outro filósofo, Confúcio, né, o criador do confucionismo. Eu conheço pouco dos dois, tá? Sei um bocadinho mais do Lao Tse e o taoísmo. E do confucionismo eu ainda sei muito pouco, mas o Confúcio, ele fez uma coisa que hoje está fazendo falta no mundo, que é colocar filosofia dentro da política, sabe? É fazer com que os governantes gerenciem seus países, as coletividades, usando a filosofia, usando uma ética. E o Confúcio colocou no papel tudo isso. E os dois, dizem os historiadores que os dois teriam se encontrado na China Antiga. Então, imagina o que um bate-papo como esse poderia ter rendido de frutos, não é? Se ele existiu, e se ele existisse, se ele tivesse sido documentado por algum felizardo que estivesse presenciando, né? Então, esse é um primeiro encontro, assim, que eu acho que é legal de mencionar. Um outro encontro que não se tem notícia de que tenha acontecido, teria sido ali no final do século XIX, duas pessoas que viveram, né, naquele período, a Blavatsky, Helena Blavatsky, da Teosofia, e o Pietro Baldi. Pietro Baldi que, nossa, tem uma obra gigantesca. A Blavatsky também, né? Os dois são geniais. E assim, eu tive agora, gente, para quem não sabe, eu fiz um projeto doido, maluco, de bicicleta. Eu fui até Roma de avião e voltei de bicicleta com cartazes. Deixa eu até pegar o cartaz ali. Obrigado. E assim, coloquei uns cartazes na bicicleta. E qual era a ideia? Era fazer com que as pessoas olhassem o cartaz. Acho que é muito grande, não vai aparecer aqui. O pequenininho. Mas acho que não vai ficar legal aqui. Esse aqui foi o cartaz que eu levei na bicicleta. Tem um globo aqui imenso, né? Bike for Life. A arte feita pela minha amada Carol. Ela fez uma arte ali, dois mundos, né? O mundo à direita verde, de paz, e o mundo à esquerda complicadinho. E a frase, não é? Uma frase que diz que a nossa desconexão com a natureza é a raiz dos nossos sofrimentos. Reconecte-se. E aí convidava a pessoa a conversar. Vamos conversar? Let's talk about it. Por que eu estou contando isso, né? Porque no caminho eu passei pela cidade onde nasceu o Baldi,
que é Foligno, na Itália, e conversei com a gestora do Centro Cultural lá, em Foligno. Foi uma tarde, assim, maravilhosa, assim, de conversas, enfim, de lembranças, né, da obra de Ubaldi. E aí eu perguntei para ela, o Ubaldi conheceu a Blavatsky, hein? Porque tem algumas coisas que eles pensam ao mesmo tempo, tem umas ideias em comum, por exemplo, a mediunidade por intuição. O Ubaldi tinha isso, ele construiu a obra dele ouvindo a voz dele, não é? Que era uma coisa intuitiva, não era ele, era alguém, era um espírito que se comunicava com ele chamava de a voz. E a Blavatsky acredita na mesma coisa, que não tem uma mediunidade como os espíritas falam, existe sim uma intuição, ou seja, ela assim como o Ubaldi, ela eleva a mente até a altura da espiritualidade sábia, e de lá traz informações deles para nós. E esse é o ponto comum entre eles. E eu perguntei para a senhora lá do Centro Cultural, ela disse, sim, o Ubaldi conheceu a teosofia, ele conhecia as ideias de Blavatsky. Então, esse é um outro papo. Já pensou que bacana, que papo que teria acontecido se esses dois tivessem se encontrado? O problema é que ele estava na Itália, depois viveu a metade da vida dele no Brasil, a Blavatsky circulou por todo mundo. Enfim, esse encontro provavelmente não aconteceu. Chegou aí, ó, Alcilene Leninha. Seja muito bem-vinda. Um abraço caloroso. Eu acho que a convidada é da Ana Paula, né? É a Lenia e o Robson e o Edson decidiram participar. Só que ela pediu mesmo para não ter imagem, para poder assistir sem imagem. Sim, tá? sim. Por motivos próprios dela. Claro, é um prazer tê-la aqui, de facto. Beijinho. Obrigado, Alcilene, obrigado. Tomara que esse grupo traga informações bacanas aí para você sobre essas conexões entre espiritismo, ecologia, meio ambiente, para que a gente cresça e se conscientize, né? E haja. Eu adorei essa figura da Alcilene aí que ela trouxe. Fantástico, isso, cara. Eu preciso aprender a fazer isso. Muito simpático, muito legal. Viu, Alcilene, seja bem-vinda. Fica à vontade para interromper, dar opinião, sugestão, sabe? É papo aberto, tá? Palavra aberta sempre. E aí, Alcilene, a gente está falando aqui do capítulo 5 da obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, que fala dos criadores do Espiritismo, Kardec, e da ecologia, o Haeckel. E eles talvez não tenham se encontrado, não é? Então a gente está falando de alguns supostos encontros entre outras personalidades aí, se esses encontros teriam acontecido ou não, e se aconteceram, quão sublimes teriam sido, né? Um outro encontro aqui, gente, para fechar essa parte viajandona, assim, psicodélica da minha parte, aqui da nossa parte, dizem os historiadores, dizem alguns artistas do Renascimento, que Moisés, que viveu no Egito, não é, teria conversado muito com uma figura que a gente não sabe nem se existe historicamente. Aliás, hoje em dia não se sabe, alguns historiadores duvidam até da existência do próprio Moisés, não acreditem. Mas, assim, é um encontro que, ao longo da história, dizem que pode ter acontecido entre Moisés no Egito e Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, do hermetismo, da alquimia, sabe, do Caibalion, daquela obra fantástica, onde, entre vários preceitos, ele diz que o universo é mental, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Isso dialoga muito com o que a gente fala aqui, né? As conexões entre as nossas vidas, a nossa sociedade e o meio ambiente, né? Tudo que está conosco está na natureza, vice-versa, a gente precisa respeitar essas conexões. Então, esse é um encontro que pode ter acontecido. E aí eu pergunto para vocês, fiquem à vontade para trazer algum outro encontro bombástico de sabedoria que possa ter acontecido na história, que não tenha sido comprovado. Se alguém lembrar de alguma coisa, fica à vontade aí para falar, tá? Porque é legal imaginar, né, como seria isso, não é? Seria algo como a professora Lúcia Helena Galvão costuma dizer, né, que é ao invés de jogar conversa fora, que existe essa fala no Brasil, vamos aqui tomar uns copos de vinho, jogar conversa fora. Não, a Lúcia Helena Galvão fala jogar conversa dentro, e assim, esses encontros aí teriam jogado muita conversa dentro, né? Bom, não temos notícia
de que esse encontro tenha, esses dois luminares tenham se encontrado, não é? Kardec e Haeckel. Mas, e aí que eu peço o exercício, porque a gente vai fazer um exercício de imaginação aqui, do que poderia ter acontecido no passado com o que está acontecendo hoje, com o que é fundamental acontecer hoje. Se esse encontro entre Kardec e Haeckel tivesse acontecido, aí está a figura dos dois, será... Aí eu passo a palavra para vocês, né? Porque senão fica só o chato tagarela do Roberto falando. Se esse encontro tivesse acontecido, será que o Espiritismo teria nascido, a obra kardecista teria sido construída com uma pitada forte de meio ambiente sobre a filosofia espírita, uma pitada mais forte de ética animal, de biologia, de respeito à vida? Será? Porque o Kardec era um pedagogo, ele estava aberto, sempre esteve aberto aos conhecimentos gerais, não é? Tanto que o Kardec, ele sugere, acho que em obras póstumas, eu não me lembro qual é a obra dele, mas ele sugere uma lista de livros para uma biblioteca espírita. Lembram disso? Não só livros espíritas, mas livros não espíritas, livros de quem se opunha ao espiritismo, sabe? Que é para ter aquela diversidade de sabedoria. E o Kardec fez essa recomendação nessa biblioteca. Opa, diga aí, minha amiga. Eu vou acender a luz aqui e já venho, mas pode falar que eu estou te ouvindo. Roberto, que me corrija quem está presente, porque haverá quem saiba mais, mas visto que Kardec seguiu, foi pupilo, não é, de Pestalozzi, e toda a vertente que Pestalozzi passou no ensino, deixava que cada um florescesse, certo? Portanto, eles provavelmente naquela altura o que não tinham era esta pressão de desastre ecológico que depois se gerou. Portanto, provavelmente isto também tem a ver com a época em que tudo está enquadrado, não é? Embora se nós quisermos fazer esse reparo, não é? Essa pontuação, pontualização, desculpa, o Livro dos Espíritos tem várias questões, não é? Que são bem claras em relação ao não explorar o planeta, ao egoísmo do homem que faz com que os recursos não sejam suficientes. Eu não sou daquelas pessoas que sabe dizer que é a pergunta número quantas e a resposta número tal, até porque são 1900 e tal, ainda vi ontem a saber esse total maluco. Portanto, não é por aí, não é? Mas sei, eu própria marquei no Livro dos Espíritos vários pontos em que realmente há essa preocupação, em que há o alerta, não é? De que nós temos um planeta que nos dá recursos que têm que ser geridos sem sermos predadores. É claro que lá está. Agora, claro que eles não se defrontavam, estavam ali na época do arrebentar da Revolução Industrial mesmo, não é? E, portanto, eles ainda não estão humanamente num ponto em que os espíritos acharam que eles tivessem que ser advertidos em relação a isso. Ainda havia muitos outros pontos, como há agora, não é? Sobretudo a parte moral do homem que tem que ser desenvolvida. Portanto, eles investiram mais nessa parte. Isto é o que eu sinto do que sei. Obrigada. Faz sentido, sim. Faz sentido, o contexto era outro, né? Mas a Revolução Industrial já estava começando a encher de fuligem os telhados de Paris, de Londres, né? Diga lá, Patrícia. Boa noite, todo mundo, de novo. Roberto, quando ano passado ou retrasado, quando foi lançada a cartilha da FEB, focando na ecologia, eu lembro que foram mapeados vários pontos ecológicos e citações ecológicas ao longo da doutrina espírita. Nós temos muitas alusões, já muitas coisas mencionando, ou seja, eu acho que totalmente a parte da filosofia do meio ambiente não está, não é? Eu acho que tem muita coisa ali. E outra coisa, pensando nesses encontros que você falou, pensei no Hahnemann, né? Que também é aqui da Alemanha, quer dizer, países vizinhos, né? Mas se talvez eles tivessem se encontrado, eles têm o quê aí, 100 anos de diferença? Acho que o Hahnemann é por conta de 1700, né?
mas seria um encontro interessante também com Kardec, né? Se ele falar aí da homeopatia, pensei que talvez fosse um encontro bacana. Era isso. Pegou muito bem, bem lembrado, Hahnemann. É verdade, homeopatia. E o Hahnemann, se não me engano, ele é citado na Revista Espírita. Eu creio que sim. Né? Eu não sei se, eu acho que, não me lembro se em espírito, porque ele nasceu em 1755, estou vendo aqui no Google. Ele é tido como colaborador, né? Um dos espíritos que ele fazia parte da égide que colaborou, mas, assim, eu não sei, nós estamos falando de encontros físicos, né? Porque espirituais, para quem acredita, eu creio que todos eles conversam e conversaram muito, né? Ah, mas é legal você trazer isso, porque realmente aqui eu pensei no encontro físico, mas encontro entre dois mundos, e Hahnemann conversou com Kardec. Né? É verdade. Não, né? É verdade. E ele nasceu em 1755 e desencarnou em 1843. E Kardec foi o quê? 1804 a 1869, estou vendo aqui. Isso. O encontro físico não seria improvável, mas o espiritual, como você falou, aconteceu. Aconteceu. Com certeza. Muito legal, Patrícia, ter trazido isso. Eu gosto muito da ideia da homeopatia. Eu também. Eu acho que faz sentido, e ela é tão desmerecida, eu penso, né? Posso estar enganado, mas ela é meio que, em alguns lugares, deixado meio de lado, meio como quase que um placebo, né? Uma coisa assim. Aqui na Alemanha continua forte. Forte, né? Mas no resto do mundo eu já não sei, não posso dizer. Tem um centro espírita em Porto Alegre que abraçou essa ideia, eu me lembro. Amigos do Ateneu, que a Carol vai lembrar. Só com homeopatia? Trata com homeopatia. Eu, inclusive, eu usei. Uma vez eu fui lá e trouxe umas... Isso, o Círculo da Luz, o bairro Teresópolis. Muitas receitas, né? Receitas mediúnicas, elas são homeopáticas. Homeopáticas. Né? Muito bom. Fala aí, minha amiga Tatiana. Falando desses encontros, eu lembrei, né, que o Livro dos Espíritos, ele houve uma mudança depois que Darwin veio com a revelação das espécies, da origem das espécies. Então, assim, Kardec foi tão cuidadoso que ele retomou e ele lançou depois, de forma definitiva, o Livro dos Espíritos, com mais de 500 perguntas para se somar ao livro. Então, assim, daí que ele fez a abordagem sobre os animais, sobre a evolução, sobre a continuação da nossa evolução mesmo, né, lá do mineral até hoje no homem. Então, eu fiquei imaginando aí, a hora que você falou desses encontros, pudesse ter tido, quer dizer, o livro poderia ter mais questões voltadas aí ao meio ambiente, né, que a gente está realmente se degladiando, né, com essa questão aí de não cuidar do meio ambiente. Então eu pensei nisso, eu lembrei dessa questão aí que fez com que Kardec retomasse, né? Aquela segunda edição do Livro dos Espíritos, né? Sim, sobre a segunda edição, porque foi daí em 1800, Darwin foi em 1860, não é? Eu não tenho a data precisa. E depois a segunda edição, que é a definitiva, de Kardec, se eu não salvo engano, foi 1867 ou 1868, é que eu não estou com a minha anotação aqui. Mas eu sei que aumentou em mais 500 questões, houve um aumento aí de mais 500 e poucas questões. Isso aí. E ele não falava sobre a nossa evolução, sobre essa questão dos animais, a evolução dos animais. Foi essa grande mudança que ocorreu e que foi a que se tornou definitiva, né? Isso aí. Eu só não tenho as datas precisas, é que foi depois
da evolução das espécies aí de Darwin. Muito bom, Tatiana. Viu só como... E é fantástico, assim, é perturbador ver como a dinâmica histórica né? As coisas vão acontecendo, as atualizações precisam ir acontecendo, e como a Patrícia colocou, depois, né, de Kardec, vieram dezenas de espíritos aí batendo firme na tecla da ecologia e do meio ambiente. Mas, se tivesse, para aqueles espíritas mais ortodoxos, se tivesse já na obra de Kardec algo mais forte, né? Kardec, por favor, eu não estou criticando, estou dizendo que a sua obra, pelo amor de Deus, é maravilhosa, mas já pensou, se tivesse um encontro, né? Aí, eu coloquei aqui o primeiro livro dos Espíritos, eu tenho aqui em PDF, que é uma versão, tem um lado em francês e outro em português, que é a primeira edição aquela, viu, Tatiana? Que são as 500 e poucas questões só, não é isso? Isso aí. E depois tem a segunda edição, eu vou pegar o ano aqui, eu tenho a anotação aqui, eu passo. O ano preciso. Deixa eu ver quantas questões eram aqui. E a nossa doutrina ela é progressista, né? É isso que nós temos que nos atentar e nos manter aí estudando e acompanhando a ciência. E infelizmente tem muitos espíritas ainda que se pegam naquela questão de Kardec, que a carne se alimenta. Então, assim, fica preso a coisas que, não, na verdade, não querem ampliar, né? O pensamento, o conhecimento. E a gente tem muitas coisas ricas na obra do Chico Xavier, né? Se a gente estudar afinco o Chico, as informações de Emmanuel, do próprio Herculano Pires, não é isso? Que também fala. Isso aí. Então, assim, só que a gente precisa querer abrir os horizontes, né? Sair da nossa zona de conforto, é isso que a gente precisa. Esse é o ponto, né, Tatiana? Esse é o ponto, ter a coragem, o destemor. Não, peraí, vamos mergulhar até o pescoço nesse lago, não é? Não só a pontinha dos pés, né? E são 501 perguntas, viu? Quem quiser, eu mando esse PDF aí, tá? Lá no grupo. É importante. Um dia eu queria ler isso aqui, mas cadê o tempo, né? Para ler, para ver a diferença, né? Dessa edição para a atual, né? Eu queria muito fazer isso, mas não dá. Como é que eu vou fazer? Só se eu parar de dormir. O que até é uma ideia interessante, vou pensar melhor nisso. Ana Paula queria falar? Peraí, deixa eu saudar. O Alberto está aí, né? Eu acho que o Alberto que entrou aqui, eu sou meio ceguinho, não. Eu acho que é a foto dele ali, né? É o Alberto, sim. É o Alberto. Abraço aí, meu amigo. Eu sei que está na labuta aí, mas está nos ouvindo. Que bom que está com a gente. Um abraço aí, meu irmão. Estamos sempre muito juntos, viu? O Alberto sabe disso, a gente conversa aí, troca umas ideias em box, né, Alberto? E, Alberto, feliz aniversário, né, meu irmão? Pois é. Depois que dia mesmo, Francelina? Depois de amanhã, né? Dia 3? Eu tenho aqui nos meus controles, mas eu não vou conseguir abrir agora. Mas é aniversariante de agosto, o nosso querido Alberto, que está lá no Rio de Janeiro. Eu acredito que está no Rio lá, se virando, mas está com a gente aqui. Pô, é muito legal isso, gente. Isso é muito legal. Ele falou que ele ia entrar, mas que ele só ia ficar ouvindo, que ele não tinha como falar. Sim. Então tá, meu irmão, sinta-se abraçado. Tamo junto. Roberto, posso só dizer assim uma coisa rapidinho? Mas, por favor. Em relação ao que estávamos a dizer, ainda ontem, isto é vergonhoso, eu sou espírita, não é? A palestra Foucault, palestra pública, imagina, Foucault precisamente esse grande salto e esse grande conjunto de perguntas que levou às 1900 e não sei o quê, como eu vos disse, nem precisamente sei o número. O facto é que, independentemente do número de perguntas e de todos estes saltos e tudo isto, é que nós chegamos a um ponto em que cada vez mais se consegue perceber a união da filosofia espírita aos problemas ecológicos, não é? Que é isso que nos está a unir aqui. E os argumentos são irrebatíveis, quer dizer, quem tiver algum estudo de base já estruturado sobre a doutrina, chega à conclusão imediata que
não pode abster-se. Não pode. Porque senão há a incoerência, há o não acreditar na ciência, há o não perceber o que é o bem e o mal e a nossa capacidade. Digo isto e termino, porque senão o tema seria depois desenvolvido. Mas o que é que caracteriza então este famoso mundo de regeneração de que tanto falamos? A balança que supera um pouquinho, o bem vai superar um pouquinho o mal neste prato da balança, o bem vai estar um pouquinho acima. É isso que define um mundo de regeneração, segundo todos os conceitos, isto resumindo muito, não é? E de quem é essa capacidade de discernir o bem e o mal? Não foi isso que fez com que nós transitássemos do reino animal para o reino hominal? Esse grande estudo tão profundo, tão difícil do princípio inteligente foi um dos estudos mais difíceis para mim foi, para conseguir transpor aquilo que estava a absorver foi muito difícil, mas também não foi por acaso, porque eu agora, dialogando com espíritas que têm, como nós sabemos, poder na mão para poder divulgar a mensagem e passar à frente tudo isto que estamos a fazer de uma forma bem mais eficaz, uso muito este argumento, quer dizer, se nós somos aqueles que se distinguiram por ser os detentores do livre-arbítrio e dessa grande capacidade de distinguir o bem e o mal, quem é que tem que ter a atitude de fazer e impulsionar a regeneração? O planeta está muito bem, muito obrigado. Portanto, ele vai continuar muito bem, muito obrigado. Se calhar temos que pensar um pouquinho que essa característica é nossa, não podemos estar a despejá-la para conceitos vagos, demagogias e continuar à volta com uma doutrina teórica que depois, efetivamente, todos nos apelam a pôr em prática tudo e mais alguma coisa, certo? Então vamos lá pôr em prática, quer dizer, o que é que nós estamos a fazer, não é? Pronto, era um pontinho aqui de... É isso aí, está certíssima, certíssima. E falta aquela coragem, Tatiana comentou, de ir fundo, estudar, trabalhar a obra espírita de Kardec, sem receios de bater em muros, em muralhas de tradições, de costumes, enfim. É por aí, é essa coerência que a gente pede tanto, né? Que a gente pede tanto nas casas espíritas, nas palestras, para os dirigentes, para os nossos irmãos, nossos colegas espíritas, não é? Deixa eu saudar aqui que entrou uma pessoa muito querida, Anabela Nunes. Poxa vida, um abraço imenso aí, Anabela, seja muito bem-vinda, uma queridíssima amiga de Coimbra. Eu estarei lá em Coimbra. O pessoal vai ter que me aguentar, né? Mas paciência. Eu vou lá para fazer uma fala sobre tudo isso que a gente conversa aqui, né? E vamos nos encontrar lá. Anabela, bem-vinda. Você é de casa, tá bem? Ela tá por aí, talvez ela... Fica à vontade para falar, tá, Anabela? Nós estamos, viu, Anabela, estudando a obra do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, fazendo conexões entre os criadores de uma ciência e de outra. E com a contribuição de todos, né? Porque aqui é um grupo de partilhas e a gente aprende muito mutuamente. Muito bem, seguindo em frente aqui. Que legal, fico feliz demais quando chega a turma que a gente vai conhecendo no caminho, né? Anabela, a turma da Anabela. A gente começou com essa turma, né, Ana Paula, lá naquele evento da Soul Frater em Águeda, né, um evento beneficente. Foi lá que eu conheci aquela turma maravilhosa de Coimbra. Da Pateira? Da Pateira, isso mesmo. Mentelos? Então foi o almoço de janeiro. Foi no almoço de janeiro, isso mesmo. Roberto, o Beto está pedindo para te agradecer, mas é que ele está dirigindo, não tem como falar. Claro. Tá bem, mas ele só está pedindo para te agradecer. Segurança, né? Exato. Segurança. Só por isso. O legal é que ele recebeu o nosso abraço. Obrigado, Francelina. Fazer a ponte. A Francelina sempre dando essa força danada aí, né? No entorno dela. Então, falando um pouquinho dos criadores, né? Ernst Heinrich Philipp August Haeckel nasceu em Potsdam, na Prússia, né? De então, hoje Alemanha, 1834. Desencarnou em 1919, teve uma vida longa, né? 66, 85 anos. Vida longa.
biólogo, naturalista, filósofo, médico, professor e artista. Ele também era artista. Fervoroso seguidor e divulgador de Charles Darwin, ele criou a teoria da recapitulação. Nós vamos conversar sobre ela aí, trocar umas ideias sobre essa teoria que é fantástica, que diz basicamente o seguinte, tá? Resumo de quem não entende nada da teoria, só peguei as manchetes. O indivíduo orgânico repete, durante o rápido curso do seu desenvolvimento individual, as alterações morfológicas mais importantes do que seus antecessores atravessaram durante o longo e lento curso da sua evolução paleontológica. Traduzindo, mais ou menos, simplificando muito, é aquilo, né? Nós somos fecundados no útero de nossas mães, uma célulazinha, né? Relembra os reinos iniciais lá da vida, unicelulares, depois policelulares, enfim. Depois nos transformamos em algo que é parecido com um anfíbio, não é? Estamos ali nadando no líquido amniótico, enfim. Parece que na gravidez, os 9 meses, nós percorremos de uma forma ou de outra toda a criação, né? Tudo que nós já percorremos ao longo do caminho. Eu estou me metendo numa área que não é minha, tá? Da biologia. Mas ao longo da gravidez, né? As professoras aí me corrijam, hein? Que eu posso estar falando bobagem. Mas ao longo da gravidez, o feto parece que percorrendo rapidamente, recapitulando, né, toda a evolução biológica dele. E a teoria da recapitulação do Haeckel fala um bocadinho sobre isso. Um ponto em comum que eu tenho com o Ernst Haeckel, viu? Eu descobri agora, a letra dele com todo respeito, Ernst, a letra dele é tão feia quanto a minha. Eu achei que a minha letra era a pior do planeta. Mas não, a dele empatou com a minha. A minha assinatura é terrível, gente. Se eu mostrar para vocês, vocês vão me internar na hora. Mas a do Haeckel, olha, chegou perto. E o Kardec, né? Nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, do século XIX, educador, tradutor, autor, pedagogo. A Ana Paula já falou, né, discípulo de Pestalozzi. Tem até uma biografia do Pestalozzi que está na minha lista, que um dia eu queria ler, só para ver se cita ali, né, Kardec. Claro, e também aprender um pouquinho do legado do Pestalozzi, mas eu tenho curiosidade de saber se na biografia aparece Kardec, né. E aí o Livro dos Espíritos, uma das grandes criações de Kardec, né, e é uma frase maravilhosa. Vocês comentaram aqui, né, que o Livro dos Espíritos já traz pontos importantes. Aqui é 604, a questão 604 traz: tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Mas a gente está se esforçando para entender esse encadeamento. E depois a espiritualidade no século XX veio reforçar isso, não é? Joana de Ângeles, Emmanuel, Meimei, falando dessa cadeia fantástica da vida, né? E aí a assinatura, fala aí, Ana Paula, assinatura bonita do Kardec. Comentário rápido, só estou à espera que a Ana exploda esta parte científica, porque ela agora de repente diz-nos assim, não, agora já sabemos que, e nós caímos da cadeira abaixo, está bem? Porque verdadeiramente houve muitos progressos neste campo. Até nós estamos a ser surpreendidos pela benção do conhecimento que os cientistas nos conseguem trazer nesse campo, não é? Não é, Ana? Não estou a dizer um disparate grande, pois não? Não, é exatamente isso. Eu acho que aqui já foram focados os pontos basilares e que a obra de Kardec não é dogmática nem é fechada, mas quem os segue é que está a torná-la dogmática e muito fechada. E isso é o ponto que tem que ser um pouco limpo, porque na realidade são deixadas muitas pontas, e uma das coisas que ele teve o cuidado até de deixar escrito foi que se a ciência comprovar algo em que não esteja em comum acordo com o que lá está, é a ciência que deve ser ouvida. E isso significa apenas o seguinte: isso não significa que a obra de Kardec é menor que tem uma menoridade, é o contrário, é a grandiosidade de um homem que viu muito para além do que é ser dogmático e fechado.
que é reconhecer que mesmo os cientistas da atualidade sabem que o conhecimento que temos é ínfimo, é uma coisa mínima e que, portanto, tudo pode acontecer e um cientista só consegue evoluir precisamente por achar que as coisas não estão encerradas, que as obras estão abertas, e que temos que reconhecer que o nosso conhecimento é mínimo. O que é espantoso realmente na obra de Kardec é que, se nós formos a ver, as pontas estão lá todas, estão abertas, há ramos abertos em todas as vertentes que devem ser realmente prolongadas durante o tempo. Nós próprios, em pleno século XXI, sabemos as nossas limitações e que temos limitações muito elevadas que não seremos capazes ainda de chegar nem a um ínfimo do que lá está escrito. E eu gosto de discussões desta natureza é que não tornem de facto um livro que por natureza e pelo seu próprio autor é uma obra não fechada, quererem torná-la fechada, e isso limita muito a discussão. Se nós começarmos a olhar para a obra de Kardec como algo que está feito intocável e nada mais, é algo que acaba por ser até perverso para o próprio autor, que disse, como há pouco, é preciso ouvir a ciência. A ciência e a espiritualidade são, e eu não estou a falar em espiritismo, agora estou a falar em ciência e espiritualidade, são dois campos muito complexos que necessitam de um diálogo constante. Mas o diálogo constante não significa que a ciência, que o espiritismo é ciência ou que a ciência vai se envolver no espiritismo. Não é isso, é a complementariedade dos métodos. O método científico tem algumas componentes que não se enquadram no chamado método científico de Kardec. Isso é mais do que evidente, porque nós não podemos replicar determinadas situações, e a não replicação desses fenómenos leva a que, de facto, chamar ciência é uma ciência ponto e vírgula, é chamada pseudociência, que são casos de estudo que vão diminuindo daqui para acolá. E nós temos que ter uma mente aberta sobre estas situações para podermos falar que a ciência que estava ali em jogo era a mesma ciência como começou a psicologia. A psicologia começou por ser uma pseudociência e depois começou a ter o seu próprio campo de investigação, o seu próprio campo de metodologia, e hoje é uma ciência, mas é uma ciência com determinadas situações. Nós hoje falamos nas ciências exatas, como é o caso da matemática, que são ciências de uma outra natureza, que são ciências que de facto são, essas sim, muito dogmáticas, porque são axiomáticas. Tem aquilo, aquele padrão axiomático que ali está, segue, é como se fosse, digamos, a engrenagem que move todas as outras ciências, é a linguagem universal de todas as outras ciências e, como tal, não pode haver ali desvios, a menos que se juntem axiomas, porque nós também temos vários sistemas axiomáticos diferentes, dando origem às várias ciências que aí estão, mesmo dentro da matemática, né? Nós não temos uma só geometria, temos N geometrias e umas completamente diferentes das outras. Nós sabemos, quando nós dizemos, a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus, todos nós sabemos que isso é uma falácia, e só é verdade na geometria euclidiana. Na geometria esférica é maior, na geometria hiperbólica é menor, portanto, há muita coisa que aqui está em jogo. Agora, o que nós temos que ver, e que eu acho que é fantástico na obra no Livro dos Espíritos e nos outros livros da codificação, é que há lá já vários indícios de que eles sabem que não podem ainda falar o suficiente porque nós não seríamos capazes de o entender, mas já deixam algumas luzes para que depois os vindouros possam, de facto, pegar nessas pequenas luzes e começar a ver se conseguem, digamos, entre aspas, ver, observar algo mais. E isto é muito interessante, por exemplo, na questão que há bocado diziam, se eles se encontrassem, será que haveria mais de ecologia? Provavelmente sim, e eu provavelmente não. Eu sou um bocado o rosto da oposição. Portanto, provavelmente sim, provavelmente não, porque a questão é que o que sabiam na altura também não era o suficiente para poder, neste momento, ser aqui espelhado desta forma. No entanto, estavam lá, digamos, as frases-mães, tomar conta do planeta, todas aquelas questões estão lá, a preservação está lá, está sob repetícia, mas está lá. E, portanto, eu acho que as grandes obras primam não por serem fechadas, mas por serem abertas. Portanto, nós nunca podemos imaginar que vamos ter obras completamente fechadas. Quando a obra ficar fechada,
é uma obra, é como uma árvore, acabou, está fechada. Não, as obras que progridem sendo abertas, dando aso a que se possa colocar algo mais sobre aquilo que ali está, que já lá está os indícios, mas que se começam a perceber outras variações, e por isso é que se diz que depois surgiram os outros livros do Chico Xavier e de outros médiuns que foram dando alguns esclarecimentos numas determinadas partes, mas que noutras também lançaram algumas dúvidas. Eu vi uma palestra, vou só terminar com isto, desculpa, mas que eu acho que é extremamente interessante. Vi a palestra de um espírita brasileiro, foi interessantíssima, onde ele o que faz é uma investigação que eu acho colossal, que é olhar para uma obra, averiguar na obra dados que lhe parecem incoerentes e depois historicamente provar como é que aquilo foi ali aparecer e pôr a ver dados históricos que comprovam que aquilo que estava ali escrito era realmente assim, o que é fantástico. E isto é uma verdadeira investigação espírita, que é encontrar, não fugir de dizer assim, pá, isto não está, mas se calhar, olha, isto foi um lapso. Não é olhar aquilo como lapso, é olhar aquilo como, isto é algo que não está bem, para os dias que nos parece que isto não está bem, vamos fazer uma investigação e chegar à conclusão que afinal aquilo estava mesmo bem. E haver dados concretos, artigos de investigação onde eram apontadas determinadas questões com aquele vocábulo, com aquela sensação, portanto com aquela visão. E eu acho que isto sim é bom, que é nós não fugirmos, não termos medo de assumir algumas coisas que não compreendemos ou que achamos que não está completamente em linha com o que a ciência diz hoje. E, portanto, nós não devemos ter medo disso, porque quando a gente tiver medo disto, matou Kardec, matou o espiritismo. As pessoas têm medo de enfrentar as coisas cientificamente, a porta vedou, porque se há pessoas que são mente aberta, é mesmo os cientistas. E a gente tem que ter esta noção. Se alguém tem mente aberta, é ciência. A ciência está aberta a tudo, desde que seja explicado com lógica, com racionalismo. Desculpem este Ana, preâmbulo. Pronto, mas faço-te aqui assim, aquele apanhado grande, que nós quando estamos assim, nesta inspiração e na corrente certa de uma explicação assim mais racional, o desafio mantém-se, porque está lá plasmado. Portanto, Kardec nós dizemos foi Kardec, nós sabemos que foi uma grande, enorme invasão espiritual que fez esta confluência desta obra de Kardec. Será que tantos espíritos de elevação iriam cometer um erro tão crasso como fazer essa afirmação que é: se um dia o espiritismo estiver em desacordo com a ciência, acredita na ciência? Será que eles iam mesmo, com a elevação que tinham como espíritos, estamos a falar de espíritos que enfim, todos sabem, não é? Aqui penso que não haverá, salvo raras exceções, talvez, pessoas que não tenham conhecimento do que aconteceu. E, portanto, espíritos da ordem de Santo Agostinho, enfim, temos lá Sócrates, vamos apanhar ali aqueles nomes e vamos perceber que realmente não podiam estar a afirmar algo que fosse frágil, não é? Digamos, frágil. Que se possa rever todo o conhecimento e acrescentar, como diz a Ana, isso sem dúvida. Então, e agora vamos fazer a pergunta que nos diz respeito, quer dizer, eu continuo a insistir nisto. Então, se a ciência nos alerta, Ana, isto para mim é assim um bocadinho, não é? Está-me no sangue, mas se a ciência nos alerta há mais de 40 anos para aquilo que está a acontecer, algo está aqui que não funciona. E dito por uma cientista, isto foi ontem, que se riu e disse, olha, eu a chamar-me cientista, que é engenheira química, que fez agora acabou agora um doutoramento sobre microplásticos entre a Universidade do Porto e a da Aveiro, etc. E ela fez uma afirmação assim: nós não temos, e temos agora cadeiras, e tu deves saber disso melhor que eu, não é, Ana? Cadeiras que nos ensinam como cientistas a transpor cá para fora, a comunicar. Porque nós sabemos as coisas, não temos capacidade para transpor para a comunidade. E isso é um problema. Mas, apesar de tudo, quem aqui presente, e eu ia jurar que não há ninguém, que não tenha conhecimento desde os anos 60 de todos os alertas de perigo de poluição no planeta. Toda a gente tem, de uma forma ou de outra, a necessidade de pôr a garrafa no vidrão,
aqueles princípiozinhos básicos lá de trás há muitos anos. Portanto, aquilo que se pergunta é, se a ciência então, a filosofia e a ciência espírita nos indicam que tem que ser respeitada e seguida, onde é que está a ser posta neste momento? Porque os cientistas estão a chorar perante câmaras. Eles já não têm mais meio, apesar da falta de meios para comunicar, eles já não têm mais recursos para transpor cá para fora o degredo que está neste planeta neste momento. E deixa-me, permite-me, Roberto, e permitam-me, mas realmente ver como este documentário de que eu falei, que é o Eating for Tomorrow, dá-nos a imagem, eles foram pelo mundo, enfim, estes 4 anos, dá-nos a imagem concreta do que é que nós estamos a fazer. É concreto, quer dizer, é o que nós estamos a fazer ao planeta, e todos nós. E depois a mensagem de esperança, que não nos deixa render, porque nós de facto somos capazes, nós fazemos parte, e já que estamos neste grupo, provavelmente também, isto pode soar a uma arrogância, mas eu sinto isso, que nós fazemos já parte daqueles espiritinhos que, apesar de tudo, foram atrás dos que quiseram de facto cuidar do planeta, desde sempre, e que alertaram e que, não é? Nós estamos aqui nesse caminho. Então não nos podemos coibir de passar a mensagem. Está presente aqui uma senhora, eu não vou fazer nomes, que deu um alerta, através dela chega um alerta concreto, profundo, da falange franciscana. E agora tu cais da cadeira, Roberto, vou dizer isto em direto. Há mais de uma semana que eu disse ao Roberto que sentia, e confirma se isto é mentira, que sentia que a falange franciscana haveria de abrir caminho, que se o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso amor por isto, e esta mensagem tivesse que passar, que eles iriam dar sinais claros, mesmo mediunicamente. E por isso eu vou-te pedir depois 2 minutos para te ler a mensagem que chegou à Casa Espírita, na segunda-feira, de que eu faço parte, e que eu não vou poder deixar passar em rodapé. E vocês vão perceber porquê. O conteúdo é qualquer coisa de indiscutível. Está bem? Continua. Deixa eu agradecer, Ana Breda, por favor, não peça desculpas por falar, o que você está trazendo não são holofotes, são canhões de luz, assim, para iluminar o movimento espírita e fora do movimento espírita também, né? Adorei, Ana Breda, as suas colocações, tomei nota aqui, gostei da analogia das pontas, né, das pontas, tem várias pontas mesmo, soltas, que a gente faça a costura, né, com a atualidade, com as informações da atualidade. A investigação espírita, uma coisa que eu me pergunto, cadê a investigação espírita? Cadê? No Brasil, existem alguns filósofos, historiadores que estão começando a fazer um movimento, já fazem algum tempo, mas agora intensificaram e fazem um trabalho muito interessante nesse sentido, e eu posso até colocar no grupo, eu vou colocar depois exemplos, para que vocês tenham à mão esses exemplos. Mas cadê a investigação, né? Cadê a investigação espírita? Ana, obrigado de coração, não peça desculpas por intervir dessa forma, não, por favor. E deixa eu saudar aqui, antes de passar a palavra, porque eu acho que a Francelina levantou a mão, a Patrícia, e uma terceira pessoa que agora me escapou. Então, fique à vontade, tá? Deixa eu saudar a Milena Ferreira, que está com a gente, né? Seja muito bem-vinda, um abraço caloroso, uma alegria ter você com a gente aqui, tá? Já percebeu como é que é o espírito do nosso... Obrigada, boa noite. Estou presente, é a primeira vez, mas vamos ver, vou gostar com certeza. Obrigada. Nós é que agradecemos, estamos juntos, é união de forças. Francelina, minha amiga, você tinha levantado a mão, né? Depois a Patrícia e mais alguém. Pois, não, era só para fazer só um ponto só no que a Ana Breda falou, e que falou perfeitamente bem, diga-se de passagem,
E também os parabéns aí para tudo que ela falou, que ela fez colocações importantíssimas aí, e novamente pelo que você falou também da questão das pontas que ficam realmente abertas e tudo mais, mas essa questão da busca, né, por informações e tudo mais, eu não sei se ela falou sobre alguém no Brasil que faz palestras ou algo assim, né? Que fala uma coisa. Não sei se estamos a falar da mesma pessoa. A pessoa desculpa. Não, tudo bem, não tem problema. É assim, eu não sei se estamos a falar da mesma pessoa, mas eu sigo uma pessoa que por acaso eu acho que já cheguei a comentar até com o Roberto também a respeito dessa pessoa. Posso até falar o nome dele aqui, não tem problema nenhum, até para depois as pessoas também que tiverem curiosidade irem buscar, que é o Fábio Pereira, do jornal Visão Espírita. Ele todo domingo ele entra no Brasil às 9 da manhã e depois no horário aqui de Portugal por volta da 1 da tarde ele entra ao vivo, sempre com uma palestra diferente, um tema diferente, e ele mesmo sempre fala: e se eu tiver errado, por favor, me corrijam, nunca acreditem em tudo que eu falo, por favor, sabe, vão buscar, vão procurar, e se tiverem, sabe, qualquer coisa, cara, me questionem e debatam comigo e vão contra mim, por favor, porque assim, é estupidez todo mundo acreditar no que eu falo, sabe? Por favor, não acreditem em tudo que eu falo. E quando a Ana Breda colocou isso, só me viu o Fábio assim na minha cabeça, me falando isso, e eu falando, cara, perfeita colocação da Ana, perfeita colocação do Fábio, e realmente eu acho que, tipo, é por aí mesmo, e assim, e hoje em dia, e é engraçado porque, tipo, a minha caminhada no espiritismo, né, no kardecismo, começou já, há mais ou menos uns 15 anos atrás, 16 anos atrás. Meu pai ainda era vivo, foi ele que me levou para esse lado, e depois, quando ele desencarnou, eu aí me aprofundei cada vez mais nessa questão. Comecei no Lar de Frei Luís, e depois, em outras casas espíritas e tudo mais. Depois, quando vim para Portugal, procurei várias outras casas espíritas, e é engraçado que até hoje eu ainda não consegui encontrar uma casa espírita em que eu parasse e falasse assim: putz, é aqui o meu lugar, é aqui que eu tenho que ficar e tudo mais, porque a gente sempre chega numa casa espírita aqui em Portugal, e eu não sei se no Brasil isso já não sei se acontece ainda ou não, mas aqui em Portugal eu acho que ainda tem uma mentalidade muito, muito, muito fechada a nível do espiritismo, e você não consegue um debate muito aberto. Eu aqui em Viana, por acaso, encontrei uma casa espírita que por acaso foi onde eu conheci o Roberto, onde você já tem palestras com as mentalidades mais abertas, sabe? Onde você consegue uns debates mais abertos e tudo mais. Mas ainda não foi aquele clique que eu falo, ok, é aqui que eu vou ficar. Mas pronto, enfim, ainda vou encontrar um lugar certo. Mas é isso. Era só mesmo para colocar essa Obrigado. Só para complementar o que a Ana Breda falou e que me veio o tempo todo Fábio na cabeça, e eu falei, cara, realmente é perfeito. Não sei se ela está falando da mesma pessoa, mas era isso. Obrigado. Não estava falando da mesma pessoa. Não, ótimo. Não, era importante que falou na casa da espírita o nosso lar, aqui em Portugal. Há 2 semanas atrás, não consigo lembrar do nome dessa pessoa, mas ele faz investigação. Ok. Pronto, mas é sempre bom sempre bom saber que existem pessoas que estão sempre, já com essa mentalidade de falar, me questione, ou então não acredite no que eu falo, e busque nessas informações, porque isso é realmente é o mais importante, né? Muito bom. Isso aí. Patrícia, queria falar, né? E baixou a mãozinha, mas eu te... Eu chamou porque eu acho que elas já complementaram. Primeiro a Paula, né, falou que me ocorreu que Kardec, ele se denomina o codificador. Na verdade, a obra não é dele, ele simplesmente trouxe. E essa obra não pode ter vindo com falhas, não é? Aí eu me lembrei de Louis Pasteur, que ele tem uma frase que diz assim: pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos leva a Ele. Então, eu acredito que nós ainda moralmente temos muito que caminhar para compreender a profundidade e a complexidade e a simplicidade de tudo que ainda está
que está na obra, mas que nós ainda não conseguimos, estamos chegando agora em muitos aspectos a entender, né? Por isso que é a fé raciocinada, por isso que é pensando e conversando em grupos como esse, em situações como essa, trocando, que nós vamos evoluir e entender, né? Eu lembro muito de Chico, quando foram questionar lá o interior do núcleo da célula com André Luiz, e Chico foi, os médicos foram, e Chico foi, olhou e falou com André Luiz e voltou e falou, olha, eu sinto muito, André Luiz não muda nada do que foi escrito, ele diz que vocês ainda têm que pesquisar, e de fato, anos depois eles chegaram à conclusão de que André Luiz tinha razão. É uma passagem muito conhecida de Chico Xavier, ou seja, nós ainda temos muito que caminhar, né? Mas eu acho que aí essas frentes abertas que Ana citou, né? Que as pontas abertas que nós temos que ainda conectar, foi isso só que eu quis trazer. Obrigado, Patrícia. Que frase do Luiz Pasteur. Puxa vida, tá anotado aí, faz todo sentido. E, de novo, cai no que a Tatiana falou, precisamos querer trilhar esse caminho, né? E aí, ao querer trilhar o caminho, precisamos também dessa pegada moral, ético-moral, né? Que nos impulsione a ser destemidos e buscar esse caminho e fazer as mudanças que estão sendo solicitadas, exigidas, né, por Mãe Gaia aí, não é? De serem feitas para que a gente respeite a natureza. Gente, bom demais, isso aqui é energia pura, é fluido vital, turbinado, ecológico puro que vocês trazem, e a gente precisa disso como um componente de fortalecimento emocional, porque não é fácil para quem está começando a despertar, que é o meu caso, por exemplo, às vezes deter a angústia frente a tudo que ouvindo o que vocês trazem, a gente fica forte e mais determinados ainda a seguir em frente. Muito bom demais. Aqui eu trouxe um texto breve sobre o Ernst Haeckel. Acho que não cabe ler tudo isso. Ele, publicou no ano de 1899 a Lei Biogenética Fundamental, conhecida como a ontogenia, que é a teoria da recapitulação, que recapitula a filogenia, aquela historinha que eu comentei antes, e que é a trajetória evolutiva do ser humano. E aí, eu tinha falado para vocês que ele foi um artista também, ele tem desenhos muito bonitos, explicativos do que ele estudava, da biologia, do naturalismo, enfim. E aqui é um deles, em desenho, mostrando mais ou menos o que é a tal da teoria da recapitulação, né? O nosso passo a passo, desde o início, lá quando parecíamos os nossos irmãos anfíbios, né? Sapos, girinos, filhotes de sapo, até que tomemos a forma de um feto. E ele tem esse desenho aqui, é uma obra muito interessante que ele fez. Eu trouxe esse slide, por quê? Porque tem algo aqui por trás, né, do Haeckel, que depende da nossa interpretação, mas eu enxerguei isso, sabe, e deixo aqui à vontade para vocês comentarem. O que essa ideia pode nos ensinar em termos de respeito e solidariedade? Essa ideia da teoria da recapitulação, ou seja, nós, em 9 meses de gestação, percorremos todos os níveis, rapidamente, da evolução, desde os primórdios da vida na Terra até o estado hominal, não é? Isso nos mostra a cadeia, sabe? A cadeia da vida, do átomo ao arcanjo, e nos ensina, penso eu, muito sobre algo que está em falta, a gente precisa aprender muito, que é respeito e solidariedade. Vocês enxergam isso? Esse encadeamento da vida, indicando esse caminho de respeito, de fraternidade. As Olimpíadas estão acontecendo em Paris, e eu estou meio de bronca com a França, sabe? Confesso com vocês, eu tô um pouco... Porque, assim, tantas coisas acontecendo e o lema lindo da Revolução Francesa, onde fica? Solidariedade, fraternidade. Eu conversei com uma francesa no caminho do pedal da bike sobre isso e coloquei para ela minha indignação, não só em relação à França, né, mas em relação a todo o conjunto da sociedade humana, né? Onde é que está
a aplicação da máxima francesa, solidariedade, igualdade, fraternidade. E eu acho que isso está implícito, sabe, nessa teoria da recapitulação do Haeckel. Mas, enfim, pode ser uma viagem minha, né? Então, vocês que são da ciência, que são professores, são estudiosas, aí podem validar isso ou incrementar, enfim. A Paula colocou, o embrião tem uma fase em que é igual para todas as espécies, disse-me um biólogo. É isso aí. Temos uma origem comum. Temos uma origem muito comum. Isso diz muito, porque a gente esquece essa origem comum, não é? Então, gente, fiquem à vontade, tá? Palavra aberta, porque eu costumo dizer, viu, para quem está chegando agora, a Ana Breda, a Milena, a Anabela, a turma toda nova aí, a gente vai lançando ideias aqui, mas é como a Francelina falou, nem tudo que eu estou trazendo aqui precisa ser deglutido sem mastigação, e às vezes é preciso até mesmo, usando uma linguagem bovina dos nossos irmãos bois e vacas, é preciso regurgitar alguma coisa, que eu posso estar trazendo alguma coisa aqui que não é certa, né? Então discutam, questionem. Aí, os pontos em comum, não é? Entre eles, mais pontos em comum, são vários. Desenvolveram novas ideias, criaram neologismos, ecologia, uma palavra que não existia, espiritismo, uma palavra que não existia. As obras deles nasceram num período muito curto de tempo, no mesmo período de tempo. A morfologia, a principal obra, uma das principais de Haeckel, né, a Morfologia Geral dos Organismos, de 1866, e o Livro dos Espíritos, de Kardec, por exemplo, de 1857. E como todo bom pioneiro, né, gente, o pioneiro sofre, né? Quem traz ideias novas, quem está abrindo um caminho no meio da floresta, sofre com os espinhos, com as pedras, tropeça, cai, se machuca. O Haeckel e o Kardec sofreram muito. Ambos tiveram seus dissabores imensos, a gente sabe, não é? O Haeckel, por exemplo, ao longo da vida acadêmica, profissional dele, nossa, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque tanta agressividade, distorção, calúnia em relação ao legado dele. Ele sofreu muito com descrédito, com denúncias formais, e o Kardec é a mesma coisa, tanto que o Kardec passa a Revista Espírita e grande parte da obra dando um recado de indireto e às vezes até direto, né, para os céticos, para os críticos, os críticos, né, que vamos combinar, né, minhas amigas, aquelas críticas que a gente vê hoje em dia, né, aquela crítica superficial. Eu tenho opinião sobre tudo, eu tenho a minha opinião, o meu julgamento sobre tudo. Não conheço patavinas, mas eu opino. E as opiniões às vezes são agressivas, são infundadas, enfim. A gente fala que a gente costuma brincar dentro do CVV, do Centro de Valorização da Vida, lá nas reuniões internas, que com o advento das redes sociais, no tempo da Idade Média, tempos antigos, aquele maluquinho da aldeia ficava ali a falar loucuras, asneiras, né, perto do poço, no centro da aldeia, e tudo bem, todo mundo, né, deixa, tá ali falando incongruências, incoerências, mas agora com as redes sociais, com acesso à informação, com a difusão da informação, os maluquinhos da aldeia estão com um espaço tão grande, e com seguidores, o que é pior, não é? Então, as redes sociais têm um papel grande, muito nesse sentido, não é? Olha, Anabela dizendo aqui, agradeço muito a Paulinha e ao Roberto o convite, o tema é muito importante, penso que todos temos a certeza de que a sabedoria divina vai gerindo as multifrequências existentes, com o objetivo de todos evoluirmos. Na verdade, estamos em constante mudança e evolução graças à amorosa sabedoria divina. E a clareza de espírito faz parte dessa evolução quando nos abrimos à aprendizagem. A Anabela coloca as ideias, as mensagens de uma forma linda, assim, eu gosto muito de, quando a gente pode, né, trocar umas ideias, né, Anabela, em box ali, quando a gente conversou aquela vez na pateira, assina embaixo, Anabela, é isso, e assim, as portas abertas para você aqui sempre, né? Obrigado pelo toque. Alguém tinha levantado a mão e baixou, eu não percebi? Não? Então, indo adiante, e já encaminhando para o final,
temos aqui uma passagem, deixa eu me lembrar, da própria obra do Trigueiro. Ele diz que pode-se dizer, portanto, que tanto um quanto o outro, Kardec e Haeckel, pensou e agiu, olha aí, Ana Breda, como homens de ciência. O apreço de Kardec pela ciência ficou evidenciado em A Gênese, uma das minhas obras preferidas de Kardec, diga-se de passagem. O codificador do Espiritismo segue o Trigueiro na obra dizendo: não deixou dúvidas sobre o posicionamento da doutrina em caso de divergência, que a Ana Breda falou, com novos conhecimentos revelados a partir da metodologia científica. Pelo amor de Deus, ou se eu tivesse no meio hindu, pelo amor de Brahman, ou se eu tivesse na Judéia, pelo amor de Jeová, sabe? Abramos os olhos, né? E esse é o nosso trabalho, a gente tenta, amorosa, mas firmemente, mostrar essas pontas soltas, sabe? Como a gente precisa entrar nisso, precisa desdogmatizar, desigregificar Kardec, não é? Tão importante. E aí o Trigueiro fala, caminhando de par com o progresso, ele cita Kardec, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Mas nós, humanos teimosinhos, não é? A gente fecha os olhos para isso e seguimos fundamentalistas. Puxa vida, tomando partido, replicando informações falsas, muitas vezes impedindo o estudo, né, da ciência, dentro das casas espíritas, inclusive, mas também, por outro lado, tem muitas casas espíritas que estão abrindo espaços, né? Isso também é preciso dizer. A ciência, então, minhas amigas, atualmente fundamenta o alto risco dos caminhos que o ser humano percorre em sua relação com a Mãe Gaia. E aqui eu trago duas obras fantásticas que recomendamos, assim, enormemente. Uma delas nós estamos estudando no outro grupo do Amave, o Grupo Brasil do Amave, que já passou por esse estudo do André Trigueiro, né, que estamos fazendo hoje, e nós estamos estudando lá a obra de Carlos Orlando Villarraga, que é o Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Espiritismo, ciência, informação, números, estatística e doutrina espírita. Numa mesma obra que, olha, é basilar. Recomendo muito, recomendo muito. E assim, quem quiser participar desse grupo de estudos do Amave Brasil, eu falo Amave Brasil porque é no horário brasileiro, então para quem está na Europa é complicadinho, eu sei. Por exemplo, nós nos reunimos na terceira terça-feira de cada mês, às 19 horas, hora do Brasil, aqui em Portugal é 23. Complicado, né? Mas, enfim, portas abertas, tapete vermelho estendido para todas vocês que quiserem dar uma olhada no que a gente está aprontando lá nesse outro grupo. E a outra obra, que é o Decênio Decisivo, de Luiz Marques, ele fez um trabalho robusto de coleta de informações, não só coleta, ele tem uma linha de raciocínio maravilhosa no livro, vai trazendo referências da ciência, todas com links, com as suas citações, com as fontes, mostrando que, para resumir, já vou passar a palavra para a Ana Paula, que a Ana Paula está craque nisso, para resumir que 2030, muitos cientistas independentes, inclusive, diga-se de passagem, apontando que 2030 é um prazo muito importante para o nosso querido planeta Terra e para nós, né? Para a nossa vida aqui no planeta. Então, recomendo demais essas duas obras, viu? A Carol levantou a mão, né? Fala, Carol. Vem aqui. Esse pode ser naturalmente o livro que a gente vai estudar depois. Ah, ok. A Carol está dizendo que eu estou aqui na sala, viu, gente? Só para explicar a geografia do lar aqui, né? A Carol está assistindo aqui, o grupo de estudo está na cozinha ali, logo ali. A gente não pode ficar muito perto por causa da microfonia. Então, ela me dizendo aqui que, inclusive, esse livro do Decênio Decisivo, a Carol dizendo que é uma sugestão de estudos numa outra oportunidade. Nós podemos
sim estudá-lo. Fica a dica e eu assino embaixo, eu topo. Quem quiser vir junto vai ser muito bem-vindo. É uma obra e tanto, e tanto. O que mais, gente? Bom... Roberto, posso só dizer uma coisa muito rápido? Em relação a esses livros, em relação ao que tu disseste do Carlos Villarraga, também a questão desse livro estar associado à obra Célio Lemos e à mão na massa. Ele não é, este livro não tem uma vertente prática e o exemplo na prática, nessa comunidade, de todos os meios de recursos ecológicos, de plantação ecológica, de tipo de fertilizantes vários que eu desconhecia, que são utilizados, todo o tipo de autonomia que eles têm, é um exemplo prático, é mesmo daquelas situações em que tu dizes, aqui não há olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, porque eles põem mesmo a mão na massa. Quanto ao livro do Luís Marques, do Dr. Luís Marques, o Decénio Decisivo, esse é mesmo para estudar. E com muita intensidade, rapidez e resumo, não falo mais. Não, mas tem que falar, viu? Quando você fala, não, tem coisa... Não se preocupe com o tempo, Ana Paula, imagina. Obrigado por trazer isso. Nossa, é importantíssimo isso que a Ana Paula está falando. Essa obra, o livro verdinho aqui, do Carlos Orlando Villarraga, gente, recheada de ações, sabe, concretas, junto ao Centro Espírita, é uma obra social junto ao Centro Espírita. Tudo que vocês imaginarem tem lá. Energia, geração de energia fotovoltaica, composteira, fertilizantes. Ele incentiva a alimentação à base de plantas, porque sabe, né, já é sabido que a pecuária, a indústria da carne, além do rastro imenso, mortífero de sofrimento que deixa para bilhões de animais, trilhões se considerarmos os peixes, também tem uma pegada ecológica gigantesca. Isso está na obra social do Carlos Villarraga. Inclusive, viu, gente, se vocês quiserem, um dia a gente traz ele aqui para conversar com a gente, tá? Se vocês quiserem, ele é amigão. Eu já tive a felicidade de fazer algumas lives com ele no MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Um cara fantástico. Se vocês quiserem, a gente marca. Eu acho que vai ser muito legal a gente fazer isso um dia. Muito bom. Bom, indo adiante, Kardec, em sua proposta sistêmica de evolução espiritual, ou seja, cuidar do espírito como um todo, do lado de lá e do lado de cá, e Haeckel, em sua visão sistêmica sobre o meio ambiente, podemos dizer que eles concordariam que, estou trazendo aqui um trechinho da obra do Luís Marques, Decênio Decisivo, eu aposto que eles concordariam que, até 2030, o consenso científico define como sendo um prazo chave. Tudo que foi afirmado antes sobre a especificidade do nosso tempo, o que é isso? Há um tempo atrás, nós tínhamos mais recursos para virar o jogo da crise ambiental. À medida que o tempo passa e nós não tomamos as atitudes, a especificidade do tempo, esse conceito diminui, ou seja, nós temos menos instrumentos, menos ferramentas, nós ainda temos condições de virar o jogo, mas quanto mais demorarmos, mais difícil fica para virar o jogo. Essa que é o toque. Então, tudo que foi dito antes sobre isso, sobre a caracterização do processo de colapso em curso e sobre a dificuldade de aprender intuitivamente a aceleração de todo esse processo que a gente está vendo no planeta, permite entender melhor o alcance de uma frase aqui de Will Stephen, que diz o seguinte: estamos agora numa bifurcação. Não teremos outra década para hesitar como fizemos na década passada. Então, aos que ainda continuam a se fiar em mudanças incrementais, superficiais, cosméticas, por exemplo, responsabilidade corporativa, greenwashing, que a gente vê por aí, que a Carol estuda muito a respeito disso, mercados de carbono, ou então soluções mirabolantes que vão resolver o problema ambiental e da biodiversidade. Quem acredita nisso, pense de novo, porque não passa por aí, passa realmente por mudanças profundas a nível governamental, partidário, diplomático, escolar, no meio acadêmico, na economia, na indústria, nem se fala, nas finanças, e por aí vai. É seríssimo isso.
E eu vejo aqui um diálogo profundo de Kardec e Haeckel com o Luiz Marques no Descendo Decisivo. Eu enxergo isso. Parece que fica claro. E assim, Kardec, na sua missão de revisitar o Evangelho do Cristo, que ele fala, não é? Eu não sei se é dele ou se é da espiritualidade que veio depois, a ideia do cristianismo redivivo. Me corrija se eu estiver errado, se é de Kardec ou se depois veio por Chico, Divaldo. Mas, enfim, é um estudo do Evangelho do Cristo, reforçando o caráter de irmandade humana, e Haeckel, com seu olhar holístico de interdependência, eles dois concordariam com o quê? Que nós todos somos primos. Somos primos. Todas as criaturas do planeta. E para trazer isso, eu vou colocar aqui, rapidinho, um vídeo onde um professor, aí, ele tem um curso, eu até coloquei no link, vou colocar de novo, tá? É um curso maravilhoso sobre meio ambiente. São aulas, assim, olha, impecáveis. Ele fala sobre esse ancestral comum, ele fala sobre isso que eu estou dizendo aqui, a irmandade humana, a interdependência e o fato de que todos somos primos. Então, vejam só, eu vou colocar aqui essa fala dele, me faça um sinal assim se o áudio não estiver legal, tá? E sim, aí a gente tem as bactérias de um lado, as arqueias e os eucariontes do outro, e... Não? A pergunta agora é... Não tá legal? Ah, ok, eu achei que não estava, me desculpem, eu vou colocar de novo. Ouve aqui comigo. Então vamos de novo. É que a Carol aqui não estava ouvindo, mas é o problema nosso aqui, técnico. E sim, aí a gente tem as bactérias de um lado, as arqueias e os eucariontes do outro, e a pergunta agora é possível de fato juntar? E pelo visto, sim, né? Pelo visto, sim. E se é possível juntar todo mundo a partir de um único ancestral comum, nós somos, de fato, tecnicamente, todos primos. Não apenas somos parentes, somos tecnicamente primos, né? Porque se nós temos os mesmos pais, somos irmãos. Mas se nós temos os mesmos avós, somos primos. Mesmo os avós, somos primos segundos, e aí, por aí vai. Nós podemos ser muito bem primos no milionésimo, bilionésimo grau, com toda e qualquer criatura viva, à base de DNA que você, porventura, possa imaginar. Né? Da samambaia do teu jardim ao gatinho, né, que vocês têm em casa, as bactérias das suas axilas e intestinos. Todos, uma imensa, gigantesca família de parentesco real. E quando eu falo que se a astronomia dá uma lição de humildade, acho que a biologia dá outra. E sim, aí a gente tem as bactérias de um lado, as arqueias e os eucariontes do outro, e... Acho que aí começou de novo. Mas pegaram? Deu para ouvir legal? É a biologia confirmando o que a gente está negando o tempo todo, né? Que nós não temos nada a ver, nós podemos explorar todos os seres da criação divina sem dó e piedade. Nós estamos explorando a mesma família. E o Kardec, de uma certa forma, ele traz isso. E o Haeckel, então, nem se fala. E os seus posteriores, né? Quem veio depois só aprofundou isso. Só juntou as pontas, né, Ana Breda? Quem veio depois só foi juntando, trazendo mais informação. E aí, né, Tatiana, a gente não quer molhar o pezinho, a gente só quer molhar a ponta do dedo no lago. Não, nós temos que mergulhar fundo e mergulhar urgente para agir, para limpar o lago, para limpar a sujeira que a gente está fazendo no lago, não é? Incrível, gente, incrível. Depois eu vou colocar esse link, essa playlist dessas aulas. Eu advirto vocês de antemão, são 16 vídeos longos, de 2 horas e tanto. Então, assim, é para consumir slow food, né? Mas, olha, vale a pena. Eu estou
quarto ou quinto, que eu vou olhando devagarinho e vou pincelando algumas coisas para trazer para cá, né, para a gente conversar. E assim, gente, ação, não é? Projetos, tem tantos que a gente poderia falar, mas eu ainda, influenciado pela bicicleta, né, eu tenho uma relação com a bicicleta e com a estrada e com a natureza visceral, né, então aí surgiu esse exemplo de Florença, aí eu resolvi trazer para cá, um exemplo de bicicleta, um exemplo prático, não é? Que é quando tem boa vontade política e interesse das pessoas, né? Tem que ter interesse do cidadão, senão nada funciona. Não adianta um rei filósofo, um primeiro-ministro, um presidente altamente filosófico se o povo não responde, não é? Não apoia. Então, olha isso. Florença paga para os moradores trocarem carro por bicicleta. Paga. Então, a ideia aqui é fomentar a troca do deslocamento de carro pela bicicleta. O nome do projeto é Pedala Firenze Ti Premia. É fantástico. Os interessados precisam se inscrever num aplicativo lá para receber 20 centavos de euro por quilômetro rodado, sendo um limite, né, claro, de 30 euros por mês. Eu ia ganhar esses 30 euros fácil. Eu já ia pagar o quê, né, Carol? Eu poderia pagar já a conta da água já estava paga. A conta da água já estaria paga. Então, o objetivo do projeto é promover o uso da bicicleta em todos os trajetos. E Florença é uma loucura de ônibus, de carro, de Uber, de pessoas. Então, quanto mais tirar os carros, não só de Florença, né, das ruas do mundo, melhor. Então, olha, lindo demais. É um projeto bacana que está acontecendo em Florença. E quem sabe, né, nas cidades aí de cada um de nós, a gente leva a ideia aqui, a gente pode levar. Aqui a gente vai levar essa ideia para Guimarães, quem sabe replicar, não é? Boas ideias precisam ser replicadas. Fala aí, Ana Paula. Que hoje mesmo se falava disso, Aveiro está uma cidade cheia de turismo nestes momentos, torna-se muito complicado, circular, enfim. Apesar de ter este projeto de bicicletas que são tipo carrinho eu neste momento até já nem sei como é que funciona, tipo carrinho de supermercado, está bem? Punhas a moedinha e tal, circulavas, tinha ali um perímetro onde podias circular. Só para dizer que, tive o prazer de visitar Lucca, que é no norte de Itália, em 1990, e troca o passo, 4, 5, não sei. Lucca proibia a entrada de carros dentro da muralha da cidade. Só os moradores é que entravam com o próprio carro, e tinham precisamente o aluguer de bicicletas. As pessoas alugavam bicicletas para circular dentro da cidade, porque senão também se cansavam, porque ainda é grandinha, podiam circular sobre a muralha, etc, etc. É uma ótima ideia que se podia propagar, não é? Que devia ser mesmo muito incentivada, e a Carol é que está aí com esses projetos de pôr essa gente da circulação através de bons meios de transporte público, não é? Eu própria tenho um comboio que me levaria até um sítio onde eu trabalho. Só que eu não tenho possibilidade, o sítio onde estou, que é muitíssimo perto da estação, não tem comparação com outras cidades europeias, não tem uma circulação de autocarros suficientemente aceitável para eu poder fazer o trajeto. Eu demoraria, para fazer esse trajeto, se calhar demorava, 2 horas, quando o faço em 3/4 de hora ou pouco mais de meia hora. Portanto, acaba por ser assim além do trajeto que teria que fazer a pé, etc. Mas isso seria um pormenor. E é possível fazer. Pronto, mas isso em relação ao transporte, não é? Roberto, não esqueças que há aqui uma mensagem muito importante. Sim, pode ler. Que eu queria deixar, está bem? Que este Eating for Tomorrow, que tu não terás ainda visto, foca todos aqueles assuntos sobre a crueldade, sobre o planeta todo, devido à agropecuária, ao esforço da natureza, as florestas, oceanos, é muito abrangente. É um estudo de 4 anos feito sobre os 4 pontos do mundo. Vai da Austrália ao Alasca, aos Estados Unidos, ao Brasil, ao Reino Unido, à Escócia, à Noruega. São entrevistados ministros, são entrevistados médicos,
políticos, trabalhadores das várias áreas, são feitas filmagens nitidamente que poderiam pôr em perigo as pessoas que estavam a filmar, nota-se perfeitamente, enfim, e depois a mensagem final que é de esperança, porque tu há um bocado estavas a falar com algum peso de desalento, ok? Eu sou aquele contraponto chato que digo estas coisas, mas temos que acreditar e temos que acreditar em cada um de nós. Aquela lei básica da economia, que eu estou fartinha de falar dela, a procura determina a oferta. Portanto, a procura somos nós que a fazemos. Só nos oferecem os produtos se nós os comprarmos. Portanto, isto é um ciclo vicioso. São tudo ciclos fechados, não é? Que depois nos vão mostrar as conclusões que, enfim, depois te podem tirar, cada um tirará. E eu convido fortemente a que ninguém passe sem ver este documentário. Porque larga-nos na mão a responsabilidade, mas a grande esperança de poder, cada um de nós, fazer a diferença. E já há milhões de pessoas, ok? Não somos, sou só eu e tal, não. E ao ponto de ter uma importância tão pesada a nossa decisão, que eles comparam os grandes poluidores, Mobil, Galp, Shell, que poluem muito menos do que, e é preciso ver o documentário. Okay? Agora, em relação ao nosso alerta, aos sinos que tocam, às trombetas que tocam, e que é, como dizias tu, já é a orquestra toda a chamar por nós, aquilo que eu te disse aqui há uma semana atrás foi recebido na Casa Espírita segunda-feira e, se me permites, eu leio a mensagem porque ela fala por si. Não, obviamente não são feitos nomes das pessoas que são intervenientes na mesa mediúnica, mas a mensagem tem um valor filosófico que já não é filosófico, é direto. São jornalistas do céu. Podia ter assim um título do género. A natureza e a impiedade humana é o título desta mensagem espiritual. Uma mão amiga está presente neste espaço de tempo que temos para vos dedicar, em algumas palavras, quer de ensino ou conforto espiritual, como também trazer-vos as bênçãos de Deus. Uma mão amiga é uma falange espiritual. O tema de hoje é sobre a natureza e a forma que o ser humano usa para nela habitar. O planeta Terra, também chamado de planeta azul, sempre foi de uma enorme beleza com paisagens suntuosas, mas está sendo destruído pela ignorância, negligência e maldade dos homens. Eles a desbastam, a intoxicam, a queimam, a desgovernam. Assim como pode o planeta resistir a tanta impiedade? É claro que a única forma de marcar a sua revolta é mostrar a sua potência destruidora através de intempéries devastadoras, transformando o que era antes beleza e amorosidade em torrentes de lama ou lava, em destruição completa, mostrando ao ser que nele habita quão pequeno é. Será que tem noção disso? O ar, outrora respirável e deveras saudável, transformou-se quase num tóxico, provocando atrofia pulmonar, quer nos animais como também nas plantas. Tudo é afetado pela carência do oxigênio, dando lugar à formação de gigantescas colónias de micróbios nocivos à vida do ser humano neste orbe. Por incúria ou maldade, vê-se a ser queimado, destruído pelas chamas que mãos assassinas tiveram coragem de atear, apagando a sua beleza natural. E por que acontece tudo isto? Em parte, deve-se à má governação nos vários países que não impõem a ordem através de um diálogo são e tranquilo, com leis que impeçam a propagação e proliferação da maldade, a ausência de uma religião que revela à massa humana desde o berço que a ação perversa que hoje fizerem a irão receber como sofrimento amanhã. A guerra, meus irmãos, não é a natureza que a provoca, é sim o coração e a mente deficiente e bravia do homem que usa o egoísmo e o orgulho e a vaidade como fontes de destruição. Sublinho vaidade. A natureza criada por Deus é vítima dessas armas mortíferas. Como pode resistir a tanta devastação? Hoje não trouxemos um irmão que quisesse manifestar as suas maldades enquanto aqui viveu, que normalmente são os exemplos que vão chegando, não é? São tantos, meus irmãos, os que aguardam a oportunidade de poderem relatar o que fizeram da terra
que Deus lhes ofereceu para viver em harmonia e sabedoria. São tantos os que esperam para reencarnar, para assim poderem reparar o mal que fizeram à natureza, com os vários tipos evitáveis de poluição. Nós somos espíritos encarregados de reparação planetária e estamos preocupados com as mudanças bruscas e malévolas no comportamento dos homens que vivem alheios àquilo que está a acontecer à sua volta. Temei essa forma de pensar e de agir, pois se assim prosseguirem, poderão levar a humanidade ao caos. Hoje, as nossas palavras foram assertivas e bruscas, mas já não temos outra forma para acordar a humanidade. Fiquem na paz e no amor de nosso Mestre Jesus, governador deste abençoado e lindo planeta. Contribuam para a sua evolução. Equipa Uma Mão Amiga. Mais claro não pode haver, não é? Sublinhei vaidade para deixar aqui um ponto que eu penso que todos conhecem, que é a segunda fonte de poluição maior do mundo. Tive contacto com uma menina que é engenheira química, que me diz que quer participar futuramente e que me diz também uma outra, a poluição é equivalente a produzir uma camisa de linho, gastar 2.000 e tal litros de água. Eu estou a reproduzir, ok? Não sei se são 200, se forem 200 já me fazem cair da cadeira, 2.000 fazem-me entrar em coma. Portanto, nós temos aquela fórmula química que eu digo que é a minha preferida agora, que é o 2ATF, não é? Ar, água, terra fértil. Este documentário é fabuloso, esta mensagem fala por si e não há coincidências, há sintonias espirituais aqui no nosso grupo que são bem claras, porque aquilo que eu sentia e que revelei ao Roberto, de que a espiritualidade estaria claramente atenta e abriria provavelmente os caminhos para nos facilitar a caminhada de abertura das consciências, que no fundo o que estamos a fazer aqui, não é, Roberto? É a minha pergunta. O que estamos nós aqui a fazer neste grupo e pela vida e pelos exemplos que tu e outras pessoas deste grupo vão dando. Um abraço muito grande, fiquem com muita paz e com muita esperança, sobretudo, porque ela existe, só temos que utilizar a segunda frase de Sócrates, que é muito importante para mim, que não é só o conhece-te a ti mesmo. O só sei que nada sei, pronto, ele que me perdoa, que eu já sei que nada sei, mas é mesmo age para que eu te veja. Isto foi Sócrates que afirmou e, portanto, acho que tem que bater mesmo na nossa alma e no nosso coração. Beijinho grande. Palavra em aberto. Quem quiser falar depois dessa Ana, obrigado. Falaram os espíritos. Não fui eu também. Não, é algo que a gente está esperando, sabe? Falaram. Algo que eu sempre desejei, assim, puxa, nos diga alguma coisa do lado de lá também, não é? Contundente nesse sentido. Não que outros não tenham dito, né? Nossa, a Joana de Anjos está falando disso, nossa, tantos outros. Mas esse texto, eu não tinha visto nada tão contundente. Roberto, uma coisa muito importante, que já um bocadinho eu ia dizer. Nós falamos de Joana de Ângeles e Emmanuel. Eu reporto-me a um livro que é 50 anos depois. Quem leu esta obra, depois do há 2000 anos, que está a ver, pronto, quem não a leu tem tudo a ver com tudo o que os cristãos passaram ainda imediatamente antes da crucificação de Jesus e após. Na segunda obra, 50 anos depois, está uma página que eu fotografei do Frei Marinho, que é quem é nessa história, portanto é um livro a ler, que revela o amor, o porquê daquele jardim, daquela horta que ele tem ser tão frutífera. Eu tive que fotografar a página porque as lágrimas corriam, que esses livros são de um impacto emocional muito grande. São para ler a sós, em retiro espiritual, como eu fiz no Natal, ou coisas assim, pronto. E ele diz claramente que a diferença foi feita pelo amor àqueles animais, pelo amor àquelas árvores, pelo amor profundo à terra. É um livro que
vai lá atrás, queiramos nós acreditar, não é? Porque estamos a acreditar que o Espírito nos vem dizer que lá atrás, há 2000 anos atrás, alguém falou assim, certo? Portanto, aquilo que é por demasiado claro, só não vê o pior dos cegos, que é aquele que não quer ver, e só não ouve o pior dos surdos porque não quer ouvir. Eu não vou desistir. E está alguém presente que sabe que eu vou mesmo direto aos assuntos. Vou direto. Porque não fui eu que falei, não foram teorias agora muito distantes, foi ali, segunda-feira, ali ao lado. Beijinho grande. Obrigado, de coração. Eu acho que com esse documento histórico aí que a Ana Paula está trazendo, eu passo a palavra para vocês. Quem quiser, por favor, fique à vontade, né? Deixe o coração falar, deixe a mente falar, e aí vamos encerrar, né? Porque eu, por exemplo, vou sair daqui com esse texto na mente, e a Carol me conhece, eu vou entrar em introversão imensa aqui, pensando a respeito disso. Tem muita coisa para trabalhar nesse texto. Muita coisa para trabalhar. Visibilidade para dar para esse texto. Vou entrar no processo, no modo agora de reflexão profunda. Fiquem à vontade, falem alguma coisa para a gente encerrar aí o nosso grupo. Ah, sim, a Carol perguntando se nós podemos usar esse texto para divulgação, para trabalhá-lo, site da MAVE, redes sociais, palestras, telepatia, sinal de fumaça, tudo. Muito obrigada. Eu sei que posso dizer que sim. Está bem? Tive autorização. Foi a Milena que me acaba de dar autorização para o fazer, que está bem acima de tudo o que eu possa dizer ou fazer. Está bem? Obrigada, Milena. De coração. Milena. Por uma caminhada grande. Por filosofia pura, superior, que nos chega não sempre e só um núcleo muito fechado ou cerrado. Nós temos que abrir a espiritualidade. Obrigado, Milena. Obrigada à espiritualidade amiga que tanto nos quer e tanto nos ajuda, e nós não os ouvimos. Temos os ouvidos fechados e os olhos também. A eles é que nós devemos agradecer. Obrigada pela vossa atenção. E boa noite. Fiquem com Deus. Todos nós. Contemos-nos uns com os outros aqui nesse grupo humilde, mas muito pretensioso, muito pretensioso. Tá bem? Estamos muito juntos. Obrigado, gente. De coração. Olha, vai ser complicadinho para dormir hoje, mas vamos lá. Força vai ter. Beijo.